Bom dia, bem-vindos ao Webinar Series Departamento Técnico, sessão de esclarecimento de dúvidas mais frequentes. Esta é a primeira sessão do novo conjunto de webinars que vamos realizar, dedicado exclusivamente aos nossos utilizadores, esclarecendo as dúvidas mais frequentes que vão aparecendo no suporte técnico. O conteúdo irá variar de semana para semana e nesta primeira semana iremos centrar a nossa atenção em algumas questões relacionadas com pilares e vigas, nomeadamente posicionamento de pilares e vigas quando fazemos a introdução da estrutura, qual deve ser o posicionamento correto a adotar para pilares e vigas. Vamos falar de pilares de canto, pilares de fachada, vigas com posicionamento interior, eixo, exterior. Vamos também ver como é que se podem criar novas secções de barras, é também uma questão bastante frequente aqui no suporte técnico. Vamos ver também como se podem associar DWGs de arquitetura a planos horizontais e verticais, também uma questão bastante habitual para quem está a começar a utilizar o software Trical. E depois vamos ver as paredes resistentes, nomeadamente a introdução de paredes resistentes com lado inclinado, aberturas em paredes resistentes e a colocação de uma laje de fundação para a fundação de um conjunto de paredes resistentes. Finalmente, mostrar também como se pode selecionar os Eurocódigos com os anexos nacionais para os projetos que vamos realizar. Ora bem, vamos então, sem mais demoras, aqui para o nosso software Tricalc e vamos começar por utilizar a função de importação de DWGs de arquitetura para planos horizontais. Mais tarde irei mostrar como introduzir também para planos verticais, mas vamos começar o nosso modelo, que irá servir para explicar as várias questões desta sessão, utilizando então os DWGs de arquitetura. Então, para esse feito, eu vou aqui ao freeze de ajudas, vou a esta secção de importar DWG, verifico se está ativada a representação do DWG, portanto vou clicar e reparem que ficou ativada, clico no botão DWG Desenho, clico no botão Novo Plano para criar as cotas às quais eu quero associar DWGs, ok? Neste caso, como eu disse, vamos preocupar-nos apenas com as cotas horizontais. Depois iremos ver como introduzir um DWG num plano vertical. E, portanto, depois de definirmos aqui as cotas, eu só vou definir duas, mas podíamos definir aqui a cota 600, 900, por aí fora. Depois de definirmos as cotas, temos então a possibilidade de selecionar cada uma das cotas, clicar no botão de associar DWG e escolher o DWG que nós queremos associar a essa cota. Neste caso eu vou associar o piso 0 à cota 0, vou indicar ao Tricalc que no AutoCAD eu utilizei uma unidade 1 mm e a associação fica realizada. E agora vou fazer o mesmo para o piso 1, associar o piso 1 à cota 300, a unidade milímetros e portanto está a importação realizada. O programa avisa-me que eu necessito de definir um plano de trabalho porque ainda não existe nenhum nó na minha estrutura, portanto ainda não existe nenhum plano para trabalhar. Então eu tenho que explicitamente vir aqui a geometria, plano, à cota e escrever aqui a cota na qual quero trabalhar, neste caso a cota 0. E portanto quando eu clicar em sim, eu vou passar a estar a trabalhar, como vocês podem ver aqui no topo da janela, no plano 0. Estou em perspectiva axionométrica de 60 por 40, conforme vou variando, vai mudando ali a informação da axionometria. E tenho aqui então o meu DWG. Vou rebater o plano de trabalho, ok? E reparo que neste desenho tenho aqui uma cor preta que não me ajuda a perceber muito bem ali a secção do pilar. Então eu posso, no Tricalc, ir ao separador novamente ao freeze de ajudas e posso clicar em Layers e gerir a informação dos layers. Portanto, eu posso ativar ou desativar a visibilidade dos layers. E, portanto, este layer que aqui está, a estrutura geral com a cor preta, eu vou desativar a sua visualização. E, portanto, passo agora a ver claramente os símbolos dos pilares que estão introduzidos neste piso. Okay? Ora bem, agora uma situação importante. Nós encontramos aqui no suporte técnico dois métodos de trabalho bastante distintos. Há quem trabalhe sempre a eixo e, portanto, este seria um pilar que seria introduzido a eixo e depois, se tiverem necessidade,
corrigem os posicionamentos dos elementos. Este é o primeiro método de trabalho, portanto, definir o modelo analítico a eixo e atribuir as secções posicionadas a eixo. O segundo método de trabalho consiste na introdução dos elementos que nós queremos para o nosso projeto como elementos de canto, de fachada ou elementos centrais. Portanto, pilares de canto, pilares de fachada ou pilares centrais. Ambos os métodos têm vantagens e desvantagens. Okay? E nós vamos então aqui analisar como se trabalha com um, como se trabalha com o outro e também as vantagens e desvantagens de cada um deles. Vamos começar pelo mais habitual, que é trabalhar a eixo. Então, nós vamos aqui introduzir vários pilares. Aqui um pilar, aqui dois pilares, aqui três, aqui um pilar central também, ali mais um pilar, ok? Aqui mais um pilar. E portanto agora vou dar altura a estes pilares, vou fazer geometria nó translação, 3 metros, e darmos aqui a altura a estes pilares que nós pretendemos. Portanto, geometria nó translação, e fazer então a introdução destes pilares com a sua altura. Vou pedir aqui a visualização renderizada dos elementos e reparem que a última secção que eu tinha utilizado era a secção 30×50, os pilares aparecem aqui com uma secção 30×50. E vocês começam já a ver um dos problemas ou uma das desvantagens de trabalhar a eixo. É que ao posicionar o elemento, a secção do pilar pelo eixo, pelo nó, pelo modelo analítico, saiu a secção do pilar para fora do contorno do projeto de arquitetura, o que não é aquilo que nós pretendemos de todo. Portanto, o que é que nós teríamos que fazer a posteriori? Teríamos que vir aqui e mudar o posicionamento deste pilar para que ele ficasse dentro daquilo que é os limites do projeto de arquitetura. E esta secção que aqui aparece representada, portanto, a largura desta parede é de 30 cm. Portanto, este pilar, ao ter 50 cm, está a sair 10 cm para fora do projeto de arquitetura, o que não é o que nós pretendemos. Então, como é que nós poderíamos, a posteriori, depois de termos feito esta introdução, corrigir o posicionamento deste pilar? Muito simples, vir aqui a geometria, barra, posicionamento, e pedir para posicionar, e este pilar é um pilar de canto, portanto vamos aqui escolher de canto, este pilar com 15 cm de excentricidade em cada uma das direções. 15 porquê? Porque o modelo analítico está naquele nó que está a 15 cm dos limites do projeto de arquitetura numa e noutra direção. E portanto, se eu fizer agora atribuir e clicar aqui, reparem que eu tenho a possibilidade de, com o botão direito do rato, ir mudando o posicionamento dos pilares. E aquele ponto vermelho indica o ponto fixo da secção, ou seja, neste momento a secção não cresceria para este lado, ou seja, segundo o eixo Y local, nem iria crescer segundo o eixo Z local menos, parte negativa do eixo Z local, ou seja, para aquele lado também não iria crescer. Mas não é isso que eu pretendo, portanto continuo a clicar com o botão direito do rato, também não é este o posicionamento que eu pretendo, e agora sim o posicionamento que eu pretendo. E reparem que se eu carregar então na tecla Escape, o posicionamento do pilar fica correto. Eu vou também clicar em Shift F6 para se ver o corte da secção e ali está o ponto que indica o posicionamento do pilar. Ou seja, para este lado e para este lado este pilar não vai crescer. Então vamos experimentar. Vamos distribuir uma secção de 40%. Secções, definir. Vamos colocar aqui uma secção de 40×60. Atribuir, e reparem que o pilar cresce sempre dentro dos projetos, dentro dos limites do projeto de arquitetura. Okay? Portanto, aquele ponto para ali permite que para aquele lado e para aquele lado o pilar não cresça e não saia fora dos limites do contorno do projeto. Ora bem, vamos repor a secção anterior, até posso fazer undo para repor a secção anterior, e cá está o pilar de 30×50. Ora bem, mas nós temos aqui outras situações. Estes pilares por acaso são de 30, batem certinhos ali com a parede. Mas vamos imaginar que estes pilares de fachada eu queria que fossem de 25×50. Então nós teríamos aqui, vamos aqui colocar 25×50,
estes pilares que aqui estão. Ok? E reparem o que é que acontece. Como o modelo analítico está definido pelo eixo daquele pilar, a secção de 25 por 25 cresceu 12,5 para um lado e 12,5 para o outro. E como a largura da parede é de 30, ela está desalinhada com a face da parede e está desalinhada com o outro pilar que está alinhado pela face da parede. Portanto, o que é que nós teríamos que fazer a posteriori? Era também vir aqui a geometria barra posicionamento e pedir para fazer um posicionamento agora à face, porque ele pode crescer nas 3 direções se for necessário. E portanto eu vou escolher à face. E qual é o posicionamento? É também um posicionamento de 15 cm, porque o nó do modelo analítico está a 15 cm da face do limite do projeto de arquitetura. E portanto vamos atribuir. Podíamos inclusive fazer essa atribuição para 2 ou mais pilares em simultâneo. E reparem que cá está, ele já está alinhado ali pela face. Mas se eu continuasse com o botão direito havia outras possibilidades. Mas o que eu pretendo é efetivamente esta situação que aqui está. E portanto agora passa a ter o pilar alinhado pela face exterior e alinhado pelo outro elemento. Ok? Portanto tínhamos aqui o pilar já corretamente alinhado. Evidentemente que depois há a questão das vigas e, portanto, nós quando fôssemos introduzir aqui uma viga, por exemplo, nós podíamos fazer aqui uma barra por 2 nós e podíamos ter essa barra desde aqui até aqui. Vamos aqui pedir para ver a estrutura na sua globalidade, para termos aqui este elemento visível e vamos lhe dar uma secção de 25 por, até pode ser por 40, por exemplo. Vamos aqui atribuir. Então o que é que sucede? Sucede que neste momento a minha secção da viga está posicionada pelo modelo analítico. E portanto, como elas têm um posicionamento a eixo pelo modelo analítico, ela não alinha pela face exterior do meu projeto de arquitetura. Okay? Então, também aqui nestas barras, e o mesmo é válido para as vigas de laje, ou seja, as vigas que estão dentro da laje, eu posso também variar o seu posicionamento. Portanto, posso ir aqui a geometria, barra, posicionamento e indicar mais uma vez que este é um posicionamento à face a 15 cm e atribuir. E portanto, ali tenho o ponto vermelho que representa o posicionamento. E efetivamente este é o posicionamento que eu quero. Eu quero que a viga cresça para o interior e não para o exterior. Portanto, o ponto fixo é aquele ponto que ali está. E portanto, com isto eu consegui que a viga alinhasse por este pilar, pela parede exterior e alinhasse por este pilar. Ok? E portanto poderia continuar assim a trabalhar os posicionamentos destes elementos do meu projeto de estruturas. Ora bem, recapitulando para nos situarmos. Esta é a situação em que nós definimos o nosso modelo analítico pelos eixos dos elementos pilares. E a partir daí fazemos a construção da nossa estrutura e depois temos que ajustar estes posicionamentos dos pilares para ficarem dentro dos limites do projeto de arquitetura. Um ponto que convém esclarecer: nós só necessitamos fazer este posicionamento dos elementos porque queremos aproveitar os desenhos, porque o Tricalc dá todo o detalhamento dos planos das lajes, etc. E, portanto, os pilares têm que estar posicionados corretamente para nós aproveitarmos os desenhos. Se fosse um cálculo estrutural genérico, sem detalhamento de armaduras, se calhar, como se faz às vezes em outros softwares, não precisávamos estar com este cuidado de ter este posicionamento tão refinado dentro do Tricalc. Ora bem, este então é o sistema de trabalho para quem quer trabalhar com os eixos do modelo analítico colocados no centro dos pilares. Vamos aqui clicar novamente. Okay? Portanto, nós temos os nossos nós do modelo analítico ali no eixo do pilar e depois posicionamos os pilares de canto ou de fachada com a excentricidade que existia entre o nó do modelo analítico e o limite do projeto de arquitetura. Okay?
Evidentemente que para os pilares centrais a situação não é tão grave, porque normalmente os pilares centrais poderão ter a possibilidade de crescer em qualquer uma das 4 direções. Mas mesmo que não tenham essa possibilidade, nós podemos também utilizar estas funções de posicionamento para estes pilares. E, por exemplo, eu poderia querer que este pilar só alinhasse pela face desta viga e crescesse só para aquele lado. Okay? Poderia querer essa situação. E, portanto, eu posso sempre, a posteriori, depois de definir o meu modelo analítico, fazer variar o posicionamento das secções. Ora bem, antes de passarmos para o segundo método que eu referi, que é o método de introduzir os pilares a canto, logo de início, à fachada, etc., vamos ver outro tema relacionado com o posicionamento das barras e pilares, que é a possibilidade de posicionar os elementos logo para o DWG que está definido. Então vamos aqui novamente a geometria barra posicionamento, ok? E agora reparem, posicionamento ao canto. E tenho aqui um botão que diz ajustar. Este botão ajustar permite clicar no DWG e fazer o ajustamento automático. Então vamos experimentar. Vamos aqui fazer ajustar e agora vamos clicar, por exemplo, neste pilar e vamos clicar agora neste ponto que aqui está. Vou só aqui desbloquear o salto do rato. Neste ponto do DWG que aqui está. E reparem que o posicionamento passou a ser feito em relação àquele ponto. Portanto, se eu fizer agora Shift F6 em relação àquele ponto. Okay? E foi feito com a distância que eu indiquei aqui. Okay? Se nós quisermos que seja exatamente no canto, colocamos aqui 0, 0 e fazemos ajustar este pilar por este ponto que aqui está. E reparem que já ficou ali. Este pilar por aquele ponto que ali está. E já ficou no sítio que nós queríamos. E o mesmo é válido para os pilares de fachada. Portanto, se eu chegar aqui e dizer que quero um pilar à face, posso fazer ajustar este pilar por aquela face que ali está, por aquela linha que ali está. Vamos fazer, por exemplo, neste. Quero ajustar este pilar por esta linha que aqui está. E está feito o posicionamento. Vou até ativar aqui novamente no Shift F6 para vocês verem que ficou ali o posicionamento. Ok? Portanto, existe esta possibilidade também de fazer estes ajustes. Vamos aqui fazer novamente esse ajuste. Este pilar, pela linha, aqui falta aqui a linha no DWG, vamos clicar ali naquela linha, por aquela linha que ali está, e já está feito esse posicionamento. Okay? Vamos aqui mais uma vez Shift F6 e vejam que está ali o posicionamento de fachada. Okay? Vamos repetir mais umas vezes. Geometria nó, introduzir aqui. E vamos introduzir também aqui e aqui mais 2 pilares. E portanto vamos dar altura aos pilares, geometria nó translação, 3 metros. Para este elemento, desculpa que o meu rato hoje está um bocadinho teimoso no que diz respeito à utilização do botão direito. E vamos aqui então fazer a translação de 3 metros para este, aqui está também. E portanto temos aqui pilares que saem claramente fora daquilo que é o projeto de arquitetura. Okay? E vamos então utilizar a função de barra posicionamento à face a 0 cm e ajustar este pilar por esta linha, este pilar por esta linha, e reparem que já está então o ajustamento feito utilizando as linhas do DWG. Finalmente o pilar de canto 0, 0 e ajustar então este pilar a este canto que aqui está. Okay? Ali ficou qualquer coisa mal, foi ali o 0, vamos outra vez ajustar este pilar por aquele canto que ali está. Okay? Vou ativar o Shift F6 para vermos que cá está posicionamento de canto e posicionamento de fachada. Portanto, agora se as secções forem alteradas, por exemplo, pré-dimensionamento é insuficiente e eu tenho que alterar as secções, elas irão crescer sempre para o interior do projeto de arquitetura. Ora, esta situação de posicionamentos é válida, como vocês viram, para pilares, para vigas, e neste caso vigas barra, mas também é válida para vigas de laje. Existe uma função em lajes maciças
vigas de laje, posicionamento, que funciona exatamente da mesma forma. Okay? A caixa de algo que vai aparecer é a mesma e funciona exatamente da mesma forma. Mas aqui temos então explicado como é que se pode trabalhar a eixo e depois posicionar a posteriori os elementos. Okay? Agora vamos à situação menos habitual, mas se calhar talvez até que tem mais vantagens, que é definir logo o modelo analítico pelo canto, pela fachada e depois aqui os centrais pelo eixo. Okay? Então eu vou eliminar daqui todos os nós. Okay? Mais uma vez o meu rato, não sei porque não me está a querer ajudar aqui com o botão direito, mas já conseguimos então eliminar daqui todos os nós. E vamos definir agora o nosso modelo analítico de uma forma diferente. Portanto, nós quando formos introduzir o nó, vamos introduzir o nó ali naquele canto. Ok? Aqui não tenho um ponto de referência. Ok? Já cá vamos introduzir ali o nosso pilar. Aqui neste canto. Ok? Ali tenho o nó. E, portanto, para estes pilares que aqui estão, uma vez que não tenho no DWG qualquer referência, vou criar aqui pontos auxiliares. Vou criar aqui uma barra por dois nós e vou dividi-lo ao meio. Okay? Dividir em duas partes iguais. E, portanto, com isso, não tenho no DWG, mas criei aqui rapidamente um ponto intermédio. Okay? E, portanto, o que eu vou fazer agora é criar estes pilares. Portanto, vou aqui a geometria nó translação, dar-lhes a altura, 3 metros. E aqui temos os nossos pilares com 3 metros e mais este. Okay? E reparem que agora o programa vem de fábrica com posicionamento centrado, coloca os pilares centrados pelo nó que ali está. E aqui também pelo nó da face. Então o que nós temos que fazer é mudar o posicionamento também destes elementos. Portanto, temos aqui a geometria barra, posicionamento. Okay? Vamos escolher um posicionamento de canto a 0, okay? E ajustar. Então vamos clicar aqui e agora clicar no ponto onde queremos posicionar o nosso pilar. Okay? Ou então atribuir e com o botão direito do rato mudar aqui o posicionamento do pilar para canto. Vamos aqui mostrar a secção, ali está, fixo naquele ponto. Okay? Aqui a mesma situação, geometria barra posicionamento, ok? Vamos aqui escolher posicionamento à face, atribuir, clicar neste pilar e agora com o botão direito do rato procura a posição que pretende. E portanto, como o nó já está colocado, o nó do modelo analítico já está colocado no ponto correto, eu nem sequer preciso de me referir ao DWG, basta utilizar o botão direito do rato e ele vai alinhar pelo nó do modelo analítico. Ok? Aqui a mesma situação, temos o pilar ali de canto e, portanto, o que eu tenho que fazer é vir aqui a geometria barra, posicionamento, ok? De canto, atribuir a este elemento e ele foi logo para a posição, não foi para a posição que eu pretendia, agora sim na posição que eu pretendia, ok? Portanto, ali está alinhado pela linha do DWG, ok? Se houvesse pilares centrais, o sistema é exatamente igual ao que fizemos anteriormente, portanto aí não muda, a não ser que nós queiramos depois fazer o tal alinhamento por uma viga ou por uma outra situação qualquer, em que utilizamos exatamente o mesmo método que utilizámos anteriormente. Relativamente à introdução das vigas, geometria barra por dois nós, daquele ponto a este ponto, vamos lhe dar uma secção de 25 por 40, como fizemos há pouco. Okay? Então o que é que sucede? Sucede que a viga é introduzida pelo eixo e não é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos que ela fique para o interior, é uma viga de fachada. Então vamos aqui a geometria barra posicionamento, esse posicionamento à face, atribuir e ali está o posicionamento à face. Okay?
Portanto, esta viga iria crescer, se tivesse de ser uma viga de 30 por 40, iria crescer sempre para o interior do projeto de arquitetura, porque tem aquele ponto como ponto fixo. Okay? Ora bem, como vocês podem verificar, há vantagens e desvantagens dos dois métodos. Portanto, é uma questão quase de gosto ou de hábito para o utilizador definir a estrutura de uma forma ou de outra. O que eu posso salientar é que, ao nível daquilo que é a introdução das lajes, há diferenças. Porque nós, quando formos introduzir as lajes, nós vamos utilizar os nós do modelo analítico. E, portanto, se nós tivermos os nós do modelo analítico a eixo, a laje andará sempre pelos eixos. Se nós tivermos os eixos do modelo analítico pelo canto e pela face, a laje andará pelo canto e pela face do modelo analítico e do projeto de arquitetura. Portanto, creio que este segundo método terá mais vantagens relativamente ao primeiro método, essencialmente pela questão da introdução das lajes, ok? Porque, efetivamente, toda a secção depois do pilar vai ficar coberta pela laje. E se for a eixo, parte da secção do pilar ficará fora do contorno da laje, embora depois exista uma viga que tem uma secção que acabará por cobrir o resto do pilar, mas em termos de modelação é ligeiramente diferente, ok? Portanto, este segundo método poderá ter essa vantagem relativamente ao primeiro método, mas ambos são válidos em termos de modelação e em termos de cálculo, ok? Referir só, ou recordar só novamente, que estas funções de posicionamento são válidas também para as vigas de laje. E, portanto, as vigas de laje maciças, de lajes fungiformes aligeradas ou de laje fundação, utilizam o mesmo método de posicionamento. Referir também que este posicionamento também é válido para elementos como as paredes resistentes, os muros de cave, em que eu posso posicioná-los a eixo para o interior, para o exterior, ou com um posicionamento mais específico, indicando os 12 cm, 15 cm, aquilo que eu entender. Ok? Vamos então agora ver relativamente aos DWGs como é que eu poderia fazer a introdução de DWGs num plano vertical. Ora bem, nós temos até agora definidos os DWGs para os planos horizontais. Temos aqui a cota 0 e temos aqui a cota 300. Ok? E, inclusive, eu consigo, neste caso, reparar, se eu for colocar aqui ambos os planos numa vista superior, consigo reparar que não estão alinhados os DWGs. O DWG da cota 300, que é este que ainda tem o layer ali com a cor preta, não está alinhado com o layer de baixo. Então, como é que eu resolvo isso no Tricalc? Mais uma vez, eu vou aqui ao freeze de ajudas, vou aqui à parte de layers, vou aqui desativar aquela cor a preto para ficar com este desenho e agora vou utilizar aqui as operações de mover desenho e é muito simples mover desenho. Eu estou na cota 300, vocês veem ali do lado esquerdo cota 300 assinalada com um círculo, é o plano selecionado. Então eu vou mover o desenho desta cota 300, mover desenho, clico num ponto e depois clico no outro ponto que ali está da cota 0. Ora, como eu não tenho aqui referência, porque não está ainda nenhum elemento estrutural, eu vou utilizar este elemento que aqui está, porque tem ali o nó para clicar. Então vamos fazer essa operação de mover o DWG. Mover desenho, e vou dizer que quero mover este ponto do desenho para este nó que aqui está, porque estou a trabalhar, lá está, com os pilares, com o modelo analítico pelo canto. Porque se fosse a trabalhar pelo eixo, era o eixo que ia para o nó. Okay? E, portanto, os DWGs ficam aqui agora os dois, cada um associado à sua cota e já estão alinhados. Vamos então regressar à questão do DWG num plano vertical. Então, nós na caixa de DWGs temos a possibilidade de definir DWGs para os planos que estão definidos aqui. E os planos que aqui estão definidos são todas as cotas horizontais ou os planos que eu defina na janela de planos. Então vamos aqui definir um plano vertical na janela de planos. Definir, vou-lhe chamar alçado 1, por exemplo,
E um plano define-se por 3 nós não colineares. E então eu vou dar 3 nós não colineares. Este, desculpa, eu não cliquei no sítio correto, alçado 1, vou tirar daqui um modelo 1 ponto, 2, e agora o terceiro não colinear para definir um plano vertical. Okay? E agora cancelar e já me aparece então aqui deste lado o plano vertical. Portanto, se eu estiver agora a trabalhar aqui na estrutura e quiser ir para o plano vertical, clico 2 vezes e fico naquele plano vertical. Okay? Vamos aqui voltar a ver a nossa estrutura. Vamos inclusive criar aqui mais elementos só para termos aqui uma estrutura maior. Geometria nó, introduzir aqui alguns elementos. Okay. Geometria nó, translação de 3 metros para estes elementos, para estes dois, para mais este, pronto. Okay. Portanto, temos aqui a vista do plano 0, agora a vista da estrutura tridimensional, e quando clico agora passo para o plano vertical. Inclusive, se me ativar aqui a marca d'água, vejo que estou neste plano vertical. Okay. Portanto, os outros elementos não fazem parte do plano. Totalidade da estrutura, plano vertical, plano horizontal. Okay? Se desativar o modo múltiplos planos, vejo só um de cada vez. Plano horizontal, plano vertical ou a estrutura toda. Ora, a partir do momento em que eu criei aqui o plano alçado 1, se eu vier aqui aos desenhos, esse plano também aparece aqui. E, portanto, aparecendo aqui, eu já lhe consigo associar planos DWGs. Okay? E, portanto, eu teria a possibilidade agora de vir aqui e escolher um alçado, um desenho para fazer parte daquele plano vertical. Como eu não tenho aqui um DWG de um alçado, vou buscar aqui de outro projeto qualquer. Então vamos aqui escolher este alçado que aqui está representado. Okay? Vamos abrir, vamos indicar a unidade em que se utilizou no AutoCAD e está feito o vínculo. E, portanto, agora, quando eu for para o plano alçado, reparem que já me aparece aqui o DWG associado a este plano vertical. Pode não estar no sítio certo, não tem problema, já sabem, podem vir aqui sempre a mover desenho e dizer que querem que aquele ponto do desenho seja naquele nó que ali está. Okay? E, portanto, tenho assim associado um DWG a um plano vertical. Vou ativar novamente o modo múltiplos planos e agora cota 0 e cota 300. Okay? E aqui também a representação dos DWGs. Portanto, aqui está como se pode associar DWGs a planos horizontais, a planos verticais e também como se pode posicionar os elementos vigas e pilares nos nossos projetos de estruturas. Ora, não nos sobra muito tempo, portanto vamos avançar já com a parte de seleção dos Eurocódigos e anexos nacionais, como é que isso se faz, e também a criação de novas secções dentro do programa Tricalc. Ora, a escolha das regulamentações, da regulamentação que se quer utilizar nos projetos de estruturas faz em botão Greatec, Preferências, Regulamento. E, portanto, vocês podem chegar aqui e escolher Eurocódigos Estruturais, escolherem Anexo Nacional, clicarem em Criar, Modificar e depois escolherem aqui o Anexo Nacional de Portugal. Fazem Selecionar, Aceitar e passam a trabalhar com o Anexo Nacional para Portugal. Já agora ativem também a nomenclatura do Eurocódigo 2 para terem essa designação para os botões. E, portanto, quando nós formos agora fazer a definição de qualquer informação, já aparecerá aqui informação relativa aos Eurocódigos e ao Anexo Nacional, por exemplo, para o zoneamento sísmico, para os 2 tipos de sísmico que são possíveis de calcular diretamente com o software Tricalc. Relativamente à criação de novas secções nas bases de dados do Tricalc, basta ir aqui ao separador Secções, vamos aqui a Dados Secções e editar Perfis Secções. E, portanto, para qualquer um dos perfis que aqui estão representados, de aço, alumínio, parede, madeira, aquilo que nós pretendermos, podemos chegar aqui e escolher uma secção existente e a partir daí criar uma nova secção. Por exemplo, imaginemos que eu crio uma secção de 12 por 15. Ela não existe nesta base de dados.
Então escolho a secção 10 por 15, clico naquele ícone de ver perfil e crio a secção de 12 por 15. Cá está o nome diferente, 12x15, e agora onde estava 100 passa para 120, ou seja, onde estava 10 passa para 12, quer no B, que é a largura da peça, quer na espessura, porque o elemento é maciço, na espessura da web e na espessura da flange, ok? Largura e espessura em altura. A partir do momento em que eu defino as características geométricas, basta clicar no assistente e ele calcula as restantes características da secção, incluindo o peso. E, portanto, a única situação que eu tenho que fazer agora é guardar nova secção. Quando se guarda essas secções, elas aparecem no fim da lista. E, portanto, às vezes não é o local mais aconselhado. Então, se vocês clicarem em cima de perfil, da coluna perfil, o programa vai armazenar por ordem dos perfis a base de dados e, portanto, a de 12, 15 já aparece ali a seguir às secções de 10. Okay? Portanto, já tem uma lógica em termos de organização. Portanto, muito simples, selecionar um perfil, ver as suas características, mudar o seu nome, mudar as suas características geométricas, calcular as restantes características, guardar e depois clicar em perfil para ele ordenar as secções de forma correta e ficar assim com essa ordenação na base de dados. Ora bem, vamos agora então centrar-nos na questão das paredes resistentes. Introdução de paredes resistentes com lajes inclinados, aberturas em paredes resistentes e depois uma laje de fundação para essas mesmas paredes resistentes. Então, uma parede resistente é muito simples de introduzir. Nós vamos aqui a paredes resistentes, fazemos introduzir e depois clicamos em dois nós que definam a extensão da parede. Okay? E se quisermos clicar num terceiro nó, fica já definida também a altura da parede. Eu vou fazer isso, vou clicar aqui neste nó e, portanto, reparem que esta vai ser a minha parede A, nível 0 e depois nível 1 a seguir. E ele reconheceu a cota que eu cliquei inicialmente, a cota 0, e também a cota do último ponto que eu dei, cota 600. De qualquer modo, se eu tivesse dado só dois nós e tivesse carregado na tecla Escape, esta caixa apareceria em branco e eu poderia chegar aqui e escrever o valor que pretendo. Ora, como a parede vai estar sobre uma laje de fundação, ela não vai ter apoios. Os apoios vão ser os apoios da laje de fundação. Pela teoria do Winkler, vamos na laje de fundação ter apoios em cada uma das modulações de elementos finitos, em cada um dos nodos. E, portanto, aqui temos que colocar livre para esta parede. Quando colocamos parede livre, desaparece aqui o cálculo da sapata da parede. Vamos às propriedades da parede, indicar qual é a sua espessura. Imaginemos que é 25 cm. Vamos aqui deixar ficar esses 25 cm. E vamos indicar as cotas da parede. E, portanto, neste caso são duas cotas iguais, portanto, eu poderia chegar aqui e indicar duas cotas. As paredes devem ser divididas pelas lajes de piso. E, portanto, o que nós fizemos neste caso é exatamente isso, dar uma cota de 3 metros mais outra cota de 3 metros e já vamos ver como é que depois fazemos o lado inclinado. E, portanto, cotas duas, ou seja, de 3 em 3 metros. Se as cotas não fossem iguais, eu podia discretizar aqui os valores dessas cotas, ok? Mas vamos para a situação de duas cotas iguais. E, portanto, criar. E aqui está a parede resistente A introduzida. E agora vamos introduzir a segunda parede. Vai desde aqui até ali. Ok? E agora não vou dar o terceiro nó. Tenho ali o terceiro nó, mas não vou dar. Vou carregar na tecla Escape. E, portanto, reparem que posso dar aqui o nome B, ele ficou com a cota registada da parede anterior e eu posso aproveitar essa informação, porque está correta. A parte das propriedades também está da caixa de diálogo anterior e, portanto, posso aproveitar. E aqui nas cotas também está a informação da caixa de diálogo anterior e, portanto, eu posso aproveitar também esse valor. E, finalmente, uma terceira parede que vai desde aqui até aqui e cá está. Vamos dar-lhe o nome de parede C, da cota 0 à cota 600, vamos criar ali a parede. E, portanto, neste momento o que eu tenho é este modelo, vou aqui colocar com a visualização renderizada, é este modelo com estas paredes que eu acabei de definir. No entanto, eu quero que esta parede seja inclinada, aquela seja inclinada e aquela também seja uma parede menor. Então vamos ver como é que se faria isso. O primeiro passo é ativar um plano de parede. Portanto, vocês veem aqui a geometria, plano de parede ou muro e clicam na parede. Okay? Portanto, a partir de agora estamos a trabalhar no plano da parede que aqui temos definido.
Posso inclusive desativar ali a marca d'água do resto da estrutura e ficar só mesmo com o plano da parede aqui visível. Vou rebater o plano de trabalho e vou agora utilizar uma função de geometria parede resistente que se chama mover vértice. Move os vértices das paredes resistentes. Então, mover vértice, este vértice daqui para aqui. Portanto, escolhemos o vértice e depois damos o vetor de translação. E é fácil dar o vetor de translação se começarmos no nó do vértice e terminarmos no nó onde queremos colocar essa parede. Okay? E portanto aqui está o lado da parede já inclinado. Vamos fazer o mesmo para a parede do outro lado. Portanto, vou pedir o plano de parede. Aqui está o ícone, plano de parede, daquela parede. Vou rebater. Vou a parede resistente, mover vértice, este vértice daqui para aqui. E portanto ali está a parede resistente com aquele vértice já modificado. Se formos ver em 3D, neste momento o que temos é esta situação que aqui está. Já agora falta esta parede, então vamos aqui a parede, plano de parede resistente, clicar ali naquela parede e este é ligeiramente diferente. Porquê? Porque nós temos os nós aqui, a parede é para terminar nesta cota 500. Portanto, esta parede tem 3 metros, esta só deve ter 2 metros. Então, aqui não é um vértice que eu tenho que mover. Ou movo os dois vértices ou diminuo a altura da parede, que é mais fácil. Então vou aqui a geometria, parede resistente, modificar parede. Clico na parede e indico que a cota superior passou a ser de 500 centímetros. E portanto, quando fizer aceitar, passa a ter aqui a parede já com a altura correta. Okay? E portanto aqui tenho as minhas paredes. E já agora vou eliminar daqui as barras que não fazem falta. Por exemplo, a dos pilares não fazem falta. Poderia as tirar daqui. Ok, são paredes. Temos aqui as nossas paredes. Portanto posso eliminar as barras dos pilares se estes estiverem embutidos nas paredes resistentes. Ok, se tiverem uma inércia maior do que as paredes resistentes, aí já deverão ser considerados. E nas vigas de laje também as posso colocar como vigas de laje fictícias, uma vez que não quero ali nenhuma viga por debaixo. E, portanto, posso vir aqui a laje, vigas de laje, viga de laje fictícia, converter em fictícia, o quê? Aqui nesta zona, naquela zona, aqui, aqui, aqui e aqui nesta lateral. Temos a parede e, portanto, não preciso de viga. E, portanto, estava agora em condições de renumerar esta estrutura, reordenar e verificar se estava tudo correto. Okay? Portanto, parede resistente sem apoiar, porque não existe qualquer laje de fundação aqui por debaixo e eu defini-as sem apoios. Portanto, está tudo bem, está tudo correto. Portanto, vamos agora avançar para a nossa fundação e vamos então à cota 0. Vou rebater o plano de trabalho e introduzir aqui a laje de fundação. Já agora, foi referido o tema dos posicionamentos das paredes. Se eu quisesse posicionar estas paredes para o interior, eu podia chegar aqui e modificar o posicionamento da parede. Reparem que eu também tenho aqui, em parede, a possibilidade de mudar o posicionamento da parede. Ok? E, portanto, eu posso dizer que quero o posicionamento da parede à face e igualar o posicionamento da vertical, ou seja, os tramos superiores também vão ser corrigidos. E, portanto, clique aqui na parede e depois vejam que ela foi para o interior. Aqui a mesma coisa, mas eu com o botão direito podia procurar outros posicionamentos, ok? Aqui para o interior também e aqui também para o interior. Portanto, eu podia, se quisesse, fazer estes posicionamentos. Se não, faço posicionamento das paredes a eixo e coloco-as todas a eixo, tal e qual como estavam definidos. Ok, portanto, isto foi só um à parte. Vamos agora à introdução da laje de fundação. Geometria, laje de fundação, introduzir laje de fundação. Vamos aqui chamar de laje de fundação 01. Introduziríamos aqui as cargas permanentes e sobrecargas que quiséssemos na superfície da laje. Vou dizer que não tem vigas no contorno, é uma laje de fundação, e vou dizer que tem uma espessura, por exemplo, de 80 cm. E vou agora, podia ter aqui um DWG, não é o caso, não tenho um DWG, portanto eu vou desenhar aqui à mão a fundação destas 3 paredes. Ok? E portanto eu vou desenhar por aqui a fundação das 3 paredes. Portanto, fecho o contorno e agora dou 2 nós que definam a direção X da armadura.
ok? E aqui está a minha laje de fundação já introduzida debaixo da parede resistente, ok? Portanto, se eu agora quisesse, vou renumerar, vou reordenar e verificar a geometria só tem aqui indicação de que existem apoios verticais incompatíveis para atribuir molas. Porquê? Porque, por um lado, eu tenho encastramentos atribuídos a estas sapatas, por outro lado, eu tenho molas aplicadas na laje de fundação. Não é impeditivo de cálculo, como vocês veem, são só advertências. O que convém é que vocês verifiquem se não têm assentamentos depois muito diferenciais. Por exemplo, se tiverem assentamentos de 2 cm na laje de fundação e ali 0 nas sapatas, estamos a introduzir esforços adicionais na estrutura e não seria real, porque também existiriam se utilizássemos o mesmo tipo de molas, assentamentos nas sapatas. Okay? Portanto, apenas um alerta de que deveria-se trabalhar tudo com molas, em vez de termos molas aqui e encastramentos nas sapatas. E, portanto, assim sendo, teríamos agora a possibilidade de já calcular a nossa estrutura. Ora bem, o que é que nos falta daquilo que foi indicado como tema da nossa primeira sessão de FACS aqui do Departamento Técnico da Greitec? A questão das aberturas nas paredes. Ora bem, para isso eu vou utilizar o plano de parede resistente, okay? Vou colocá-lo aqui no ecrã e vou utilizar a função de parede resistente introduzir abertura. Como é que funciona? Eu clico na parede e depois abro uma janela com o botão direito do rato que seja o contorno dessa mesma abertura. Por exemplo, imaginemos que nós queríamos um rasgo aqui nesta laje, nesta parede resistente aqui em cima, para termos aqui uma janela em panorâmica, ok? Vamos então selecionar a parede de cima, ok? E vamos agora abrir uma janela com as dimensões desse rasgo, dessa janela panorâmica que nós quiséssemos ali colocar. Portanto, aqui está essa abertura introduzida. Vamos supor que agora queria na outra parede, vamos aqui dar uma volta à nossa estrutura, queria na outra parede fazer a introdução também de uma espécie de uma varanda, ok? Uma abertura para a piscina, para a zona da piscina, para uma zona relevada, etc. Então veríamos aqui a geometria, paredes resistentes, mais uma vez introduzir abertura, okay? Clicamos na parede e com o botão direito do rato podíamos dar a abertura que queríamos realizar nesta zona. Imaginemos que era esta abertura toda que aqui está. Okay? Portanto, aí tínhamos a abertura nesta zona aqui da nossa parede. E já agora em cima vamos também fazer a introdução da abertura também, uma abertura panorâmica nesta parede que aqui está. Então, para esse efeito, parede resistente, mais uma vez, introduzir abertura, agora clico na parede de cima e vou desenhar então essa janela panorâmica aqui na cota de cima. Okay? E portanto ali teríamos a representação dessa mesma abertura. Vamos ver a estrutura toda, sem um modelo analítico, ok? E portanto aqui está o nosso modelo já com as aberturas que nós fomos introduzindo. Ok? Se pretendesse, poderia verificar a geometria, aceitar e portanto apenas a questão das molas aqui salientada. Para concluir, ver só o comportamento da nossa estrutura. Vamos então aqui pedir um gráfico de isovalores com os deslocamentos em Y, para termos uma ideia da amplitude dos deslocamentos na estrutura. E portanto conseguimos ver claramente a zona que tem o maior vão e a maior carga. Ali na cobertura não tínhamos umas cargas tão grandes, com a maior deformada. E conseguimos ver também a estabilização que a parte das paredes resistentes traz a esta zona da laje que aqui está representada. Podemos também pedir o gráfico de deslocamentos e ver uma deformada do comportamento da estrutura e, portanto, temos aqui as combinações todas, as deformadas todas representadas, incluindo as da ação sísmica. Podemos também pedir a informação piso a piso e, portanto, podia vir aqui à planta de fundação e pedir o gráfico de isovalores para os deslocamentos em Y
e verificar, por exemplo, que em termos de deslocamentos, esta zona aqui tem um deslocamento menor e ali onde estão as paredes tem um deslocamento vertical maior. Portanto, azul significa um deslocamento vertical maior. Podíamos também estudar, se assim pretendêssemos, as paredes resistentes em termos de tensões e, portanto, vamos aqui a isovalores, pedir as tensões dos elementos finitos, normal em X, por exemplo, aqui está a zona da abertura, okay? E vamos agora pedir normal em Y, aqui literalmente, okay? E se quiséssemos também os transversos e os fletores aqui representados. Cá está na laje de fundação. E agora em X também na laje de fundação, em evidência aquilo que já tínhamos visto há pouco com os deslocamentos. Okay? Evidentemente que tínhamos também a possibilidade de estudar diagramas de momentos para a estrutura toda, verificação de áreas de armadura nas lajes, áreas de armaduras nas paredes, tudo isso poderia ser visualizado em termos de comportamento da estrutura, mas foi só para termos aqui uma pequena ideia do modelo que tínhamos acabado de modelar. Ora bem, esta foi a primeira sessão dos nossos novos webinários. Vamos passar agora para a parte das questões finais live e, portanto, irei conectar-me agora live para responder a algumas questões finais sobre estes temas que aqui foram abordados. Até já!